todos. E acabou que você não Né, pega o microfone, fazendo favor. Aí, por favor. Sabe o que estamos escutando? Bom dia de novo, Para gravação. internautas. Né? E combinou que esse encontro, né, foi uma tarde inteira, muito maior do que nós imaginávamos. Acabou sendo uma riqueza, e o objetivo maior era justamente levar esse estudo, que foi um estudo de quase um semestre. Começamos no começo de janeiro, fomos apresentar em maio, para as casas espíritas que desenvolvem grupos de estudos, que têm pesquisa. Por que não para todas? Vão ter um trabalho aí para as 80 e tantas casas espíritas do município. Justamente porque é um trabalho que requer uma certa maturidade de quem vai receber. Então, quando eu trago o tema que eu escolhi, é interessante assim, a minha escolha foi assim, né? Todo mundo escolheu o que estava no livro. Né? E eu quase assim, perdendo o bonde, né? Porque senão assim que eles estão escolhendo, parece que estão meio fora do ar. E quando houve a sugestão, terapia, eu acho interessante estudar as terapias de vidas passadas. Então, até coloco, tem gente, né, em outro centro espírita que a gente apresentou esse trabalho, a primeira coisa que eu disse pessoal, eu sou a Rutineia, eu não sou psicóloga, não vou fazer ninguém retornar a uma outra vida. O que tem aqui é uma leitura da obra de um pesquisador. Né? Aí eu falo, não sei o que, eu comecei com a expectativa. E foi até interessante também essa situação, que muitas vezes pessoas ficaram com medo. Nossa, mas agora vai ser pregada aí a terapia de vidas passadas? Não é bem isso, né? Então, agora que a gente vai entrar no livro mesmo, a gente vai entender um pouquinho desse estudo. Eu falei que sou psicóloga, pedagoga, historiadora, mas a gente vai buscar esse conhecimento, porque nós somos um núcleo de pesquisadores, né? Então, a gente não pode ter esse preconceito com o conhecimento de algo que julgamos ali um ponto-chave da doutrina, que é o processo de encarnação. Então, quando a gente estuda a obra do Brian Weiss, nós estamos questionando o que outra pessoa, que não é necessariamente espírita, nos fala da reencarnação. Não é? Será que eu tenho que ficar no meu quadrado, no grupo dos espíritos? Por isso que eu digo que não é para todo grupo. Porque eu tenho que ter o discernimento do momento, assim, aquilo que eu compreendo como doutrina espírita e aquilo que o Brian Weiss está trazendo. Eu me questiono, né? Quando foi questionado, por buscar os argumentos. Por que estudar a terapia de vidas passadas? Primeiro, curiosidade. Também. Análise crítica. Né? O que seria análise crítica? Em que sentido? Eu não ouvi aí a conversa inicial do Adolfo com a maioria de vocês, dos presentes aqui, mas me questionavam, olha, vocês fazem parte de grupos de estudo, vocês fazem parte de centros espíritas? Eu faço parte de centro espírita, faço parte de uma instituição representativa, de órgãos de unificação espírita, não tenho dúvidas a respeito da doutrina. E justamente por não ter dúvidas, a gente se torna um ponto de referência nos meios onde estamos. Ou não, né? Quem se proclama espírita se torna ponto de referência do espiritismo. Então, muitas vezes somos questionados. Olha, uma pessoa faleceu, o que acontece nesse processo? Somos questionados assim, por outras pessoas que não os nossos, vamos dizer, que correligionários espíritas. Olha, eu vou num centro, ele é de mesa branca, né? Quer dizer, olha, um dogma, um misticismo que se cria aí. Então, nós temos que ter discernimento para rebater essas perguntas e esclarecer essas pessoas conforme direciona a doutrina espírita. Então, quando eu falo dessa análise crítica, é isso, olha, eu preciso conhecer. Alguém está me perguntando de algo que toca a prática com espíritos, que toca em fundamentos da doutrina espírita, não necessariamente de maneira espírita. Né? Até porque o Weiss não é espírita. Análise da metodologia. Então, nós estamos num grupo aqui que preza pela busca do conhecimento científico da doutrina. E o Brian Weiss, ele nos traz uma metodologia de trabalho. Então, ele não estuda apenas um caso, ele estuda vários casos, e a partir do estudo daqueles casos, ele tira as suas conclusões.
ele tem uma metodologia de atendimento dos seus pacientes, que nós vamos ver aqui. Então, nós estudamos aqui a metodologia de trabalho de um cientista que não chegou à concepção, à conclusão de que a reencarnação existe por uma revelação divina, por uma simples crença que eu digo assim, algo que não se fundamenta, mas ele chegou a essas conclusões a partir de um método científico. Maior ou melhor ou menor mérito, não saberia julgar, mas foi um outro caminho, e por um outro caminho ele chega à mesma conclusão, de que existem as vidas sucessivas. Conhecer para ter como argumentar é justamente a questão da análise crítica. Olha, se alguém chega para mim e diz, fui um terapeuta e ele faz regressão toda semana, como que eu tenho a capacidade de argumentar com aquela pessoa que aquele tratamento é ou não indicado, que ele está ou não de acordo com a doutrina, ou se ele está ou não de acordo com o próprio bom senso, se eu não conheço? Então, eu tenho que conhecer até para argumentar. Certo? E a pergunta-chave? Por que usar a terapia se há o esquecimento? Aí a gente vai questionar, né? Mas quem vai usar a terapia? Quem recebe como orientação de que deve haver o esquecimento? Eu sempre falo assim, quando eu assim, falo publicamente, que a gente não esquece nada. Né? Nós temos as pistas ali dos nossos caminhos, das nossas tendências, né? Nós temos um falso esquecimento. Aqui eu acho que a questão é, por que cutucar o que está quieto? Aí o Weiss vai responder conforme ali, né, a pesquisa dele. Então a gente pesquisou a obra do Brian Weiss, né? Não acabou de pesquisar ainda não, né? Porque a gente vai vendo que tem coisas muito interessantes. Que é nascido em Nova York, ele vai fazer daqui a alguns dias 75 anos, formado em medicina em 1970, especialização em psiquiatria. E é muito interessante a gente observar, falo mais uma vez, não sou psicóloga de jeito nenhum, mas que a década de 70 é uma década, né, que as teorias comportamentalistas, elas estavam muito em voga. Não sei, aí não consigo identificar até que ponto o Weiss sofre essa influência. Mas ela estava assim, em vários lugares, na academia, né, no pensamento científico. As principais obras do Weiss, além da terapia de vidas passadas, muitas vidas, muitos mestres, só o amor é real, uma só alma. E na maioria delas, o assunto é o mesmo. Né? A terapia das vidas passadas. Então, o que foi analisado? Né? Então, esse livro ele é muito fácil, a gente não precisa nem comprar, porque a gente baixa ele pela internet. Claro que a qualidade não é tão boa quanto a do livro, do PDF. Né? Tudo isso está no livro. São 120 páginas aproximadamente. Compreensão através da experiência. Então, a experiência que ele coloca é a experiência de regressão a outras vidas. Cura do corpo pela cura da mente. Cura de relacionamentos conflitivos. Cura de adultos molestados quando crianças. Mecanismo de defesa. Ele coloca a obesidade e uso de drogas como mecanismo de defesa e poder das teorias místicas. Então, tudo isso, todos esses processos de cura que o Brian Weiss coloca, são sempre por meio da terapia de vidas passadas. Então, ela se torna ali uma metodologia, um caminho teórico para ele alcançar esses conhecimentos a respeito da reencarnação, e ele vai colocar essas regressões e considerá-las um processo de cura. Então é muito interessante ver como ele entende essa cura. Então a gente já partindo ali do próprio trabalho
trabalho do Brian Weiss, qual que era a metodologia dele? Né? Quando a gente fala de ciência, a gente fala de método, de disciplina, de questionamentos, de pesquisas. Então, de que ele partia? Primeiro, ele era um médico. Então, a pessoa chegava e apresentava a sua queixa, né, do ponto de vista psiquiátrico. Quais os seus traumas, quais os seus medos, né, os problemas que levamos para o médico quando vamos consultar um psiquiatra. Então, a partir dali, ele ia investigar com a pessoa quais as causas daqueles males. Então, para provocar essas recordações, ele tinha também uma metodologia. Então, aí a gente vê a idade de tudo isso, né? Ele é formado em 70, a maioria dessas pesquisas são da década de 80, fitas com mensagens relaxantes, ou seja, né, sugestivas, para que a pessoa consiga buscar suas memórias. Mais adiante, o processo de hipnose, né, que a pessoa é hipnotizada, e a partir dessa hipnose ele vai fazer os questionamentos que levam até o ponto ali que a pessoa apresenta como um problema. Da hipnose à regressão, né, que a pessoa, vamos dizer assim, ela consegue retornar ao seu passado nessa e em outras vidas. Depois a regressão, que a pessoa faz essa consulta, essa viagem no tempo ali, nos seus arquivos emocionais, a tomada de consciência. E é interessante que quando surgiu o nosso interesse pelo tema, era justamente pensar, nossa, mas essa pessoa fica fazendo essa regressão, ela regride, né, no sentido de voltar, e aí, o que é feito com isso? Não é feito nenhum trabalho com aquela pessoa que tem esse processo de se lembrar de algo que muitas vezes é doloroso, traumático? Né? Então, era um questionamento meu. Como isso é direcionado? Não era talvez aquele questionamento preconceituoso que trazemos ali pela má interpretação da doutrina, quando a gente fala que se falou que não é para lembrar, não pode lembrar. Não é por aí. Nós precisamos saber por que não podemos lembrar. Ou talvez até porque possamos lembrar em algumas situações. Né? Não cheguei bem à conclusão se devemos ou não lembrar. Entendo que isso vai depender de determinadas situações, mas a gente tem que ultrapassar os preconceitos, as ideias preconcebidas. A gente precisa questionar para chegar à construção de novos conhecimentos, questionar para deixar velhos hábitos para trás. Então, a gente vai começar a pensar agora, para o Brian Weiss, como que tudo começou. E é interessante que eu acho que ele traz umas centenas de casos no livro. Porque para cada item que eu falei para vocês, né, dos relacionamentos conflitivos, das crianças molestadas, das dores físicas e tal, para cada item daquele, ele traz dezenas de casos. São incontáveis os casos. Né? E é uma leitura gostosa que a gente fica tentando saber o que aconteceu. Né? Igual quando a gente vai ver romance espírita. Mas o que aconteceu para isso acontecer? Né? Então, tudo ele traz, descreve e tal. Um caso bem emblemático é o da Caterine, né? Vamos dizer assim, que é o caso que o faz despertar para essa questão de que existem vidas sucessivas. Então, a gente vai descrever aqui um pouquinho do caso da Caterine. Em 1980, isso já faz quase 40 anos, né? Por isso que a gente fala até das fitas cassete, em recursos que eram os recursos da época, né? Hoje, já reparei que tem imagens do YouTube, outras técnicas, né? Eu não me aprofundei, até porque caberia até novo estudo. Então, a Caterine era uma jovem de 20 anos, católica. E era uma católica sem nenhum conflito com a religião. Conflito no sentido seguinte: será que existe só essa vida? Será que os santos são dessa forma mesmo? Não, o catolicismo dela era aquilo, pronto, acabou. Não havia motivo para se questionar esse catolicismo. Ela estava confortável ali no seu segmento religioso. Mas é uma jovem perturbada. Perturbada no seguinte,
medos, fobias, acessos de pânico paralisantes, né? Não sei se a maioria de vocês já teve contato com pessoas num acesso de pânico, né? Que a pessoa não consegue reagir. Depressão, né? Aquela situação paralisante, triste, pesadelos recorrentes. E a Catherine, por que ela foi um ponto-chave ali? Porque ela não conseguia, ela não tinha resposta com o tratamento condicional. Com a psicoterapia, com o tratamento psiquiátrico convencional na época. Imagina a Catherine, aquele tipo bravo, né? Não quero tomar esse medicamento, não vou tomar esse tarja preta. Então ela aceitava o medicamento que era imposto na época. Mas ela vivia, como vocês podem ver, profundamente incomodada no campo de vista emocional. E ela buscou tratamento, ela buscou ajuda, mas a ajuda que se oferecia para ela não servia. Mais algumas informações desse quadro da Catherine, medo crônico, de náuseas, de engasgos, né? Além de tudo isso, dos sonhos, dos pesadelos, da depressão, dos pânicos, ela ainda tinha esse medo crônico aí de náuseas e de engasgos. Então, ela era um prato cheio para qualquer pesquisador, tanto da área da medicina, da psicologia, de tudo isso. E ela se tornou, vamos dizer assim, um desafio para o médico, né? Porque ele pensava, mas como nós vamos tratar a Catherine se ela recusa os recursos tradicionais? Né? Mas não desiste do tratamento. Então, era o paciente que desafiava o médico mesmo. Ele poderia ter passado o tratamento para algum colega, mas ele não desistiu, não. Partiu para o processo de hipnose, que ele mesmo vai conceituando no livro, essa hipnose como uma concentração focalizada. Né? Eu acredito que a maioria já tem uma ideia preconcebida de hipnose, né? Vai lembrando daqueles filmes ali, de balançar a cordinha, a pessoa ficar paralisada, mas ele coloca cientificamente como uma concentração profunda, em que a pessoa pode mexer ali nos seus arquivos mentais e buscar as informações solicitadas. Né? O processo de hipnose da Catherine, ele começa ali com recordações da infância. Então, durante a hipnose, ele vai lembrando assim, de coisas da infância dela, ela vai comentando as coisas agradáveis, as coisas menos agradáveis. Né? E, gente, acho que eu inverti umas telas ali. Mas, o que ele vai colocando? Deixa eu ver se eu acho a informação aqui. Não, acho que eu perdi a informação mesmo. E ele vai comentando com a Catherine essa questão, as recordações da infância. Então, em alguns momentos, ela vai vendo situações em que ela se vê sufocada. Lembra que ela tinha muito medo das náuseas, de engasgos. Então, ela vai se lembrando assim, de quando foi empurrada, de quando foi colocada, ela se sufoca com a máscara no dentista. Ela chega até um ponto em que, com 3 anos de idade, ela se lembra de uma situação em que ela foi molestada pelo pai, e para que ela não gritasse, o pai tapa a boca, né, o pai que era alcoólatra, tapa a boca dela, e ela se sente novamente sufocada. Então ela está vendo assim, que o incômodo é o sufocamento, a sensação de sufocar, de se perder o ar. Aí o Brian disse, nossa, mas chegou até os 3 anos de idade, chegou até uma situação ali de molestamento, não sei se é essa palavra, mas ele percebe que não é aquilo. Aí ele, vamos dizer assim, que encerra essa sessão, busca ali outras estratégias, né, claro, imagino que para estudar, para pensar
que procedimentos iria tomar com Caterina. Aí chega no outro dia, né, imagino eu, né, no dia da descrição, ele acha que assim, não, nós vamos tentar novamente a hipnose, vamos tentar novamente ali, voltar. E ele imagina, não, agora a gente vai chegar numa situação de um afogamento quando bebê, onde algo até na vida intrauterina da Catarina, né? Porque até os 3 anos de idade nada, porque ele via assim, que aquelas situações de sufocamento, elas já eram reações. Elas não eram a causa do trauma, não eram a causa daqueles medos dela. Eles estavam em vidas, em situações anteriores. Ele ainda não falava em vidas, né? Ainda não tinha essa noção. Então, qual que é ali a orientação dele? Novamente, ele fala, vamos voltar aonde tudo isso começou. Né? Não é exatamente esses termos. E quando volta nesse onde tudo isso começou, ou a frase parecida, Catarina se vê num outro lugar, um lugar desconhecido. Ela começa a descrever ali a topografia do lugar, a geografia ali, de onde ela está. Ela se vê com outro rosto, outro cabelo, outro nome, mas ela se reconhece com o filho no pó, numa civilização oriental. Não sei se ele coloca com certeza agora, ou se supõe que seja no Egito, né? E naquela situação, ela descreve que tem uma espécie de uma inundação ou algo que a faz se afogar. Ela descreve o sofrimento do afogamento, lembra do medo do sufocamento? Então, ela descreve aquela situação de afogamento, né? De como o filho foi arrancado dos braços de maneira violenta ali, e consegue se ver pairando sobre aquele corpo, quer dizer, ela enxerga ali o seu desencarne. Né? Então, ele entende assim, não, realmente, agora nós somos onde tudo começou. Fomos até a raiz do problema, que é de 4.000 anos atrás. Depois disso, ele consegue trabalhar com Catarina, mais umas 2 vidas que ela tem em Grécia e Espanha, e sempre acompanhada desse medo do sufocamento, medo da náusea, medo daquilo que causaria esse sufocamento do afogamento, né? Imagina, da água entrando pelas narinas, né? E sempre, que é o que ela sempre relatava, né? No meio de todos esses medos, depressão, fobia, sempre estava presente o medo de ser sufocada, né? Sufocada ali pelo nariz, que é a situação do afogamento. Né? Isso eu perdi algumas telas, gente. Então, o caso da Caterina, igual eu falei, tem centenas ali de casos no mesmo livro. Ele tem um livro que ele fala só do caso da Caterina. Né? Eu estou aqui no Terapia de Vidas Passadas. Ele é um capítulo importante, mas ele tem um livro que ele conta só a história do trabalho que é realizado com ela. Aí, conforme vai passando, né, porque essa é a parte da descoberta, é quando o autor descobre que a alma, ela sobrevive ao corpo, e que nós retornamos ao corpo mais de uma vez. Então, isso é uma constatação. E ele chega a essa conclusão com método, né, com método científico. Partindo dali, ele vai estudar outras situações. E ao longo do livro, é interessante que ele vai apresentando os casos, que é interessante, né? A gente quer saber dos casos, né? Como eles vão terminar, as relações de causa, de consequência, né? Mas ele vai transparecendo algumas conclusões. E nessas conclusões nós vamos percebendo como que ele constrói a ideia da terapia, como que ele chega a ter a certeza dessa ideia de vidas passadas. Então, como que ele coloca essa questão da regressão? O que ele entende que é isso? Por que ele usa? Quando a pessoa tem várias queixas, tanto físicas como emocionais, são necessárias várias sessões.
Assim como foi na Caterina. Não foi na primeira lembradinha, alguém me empurrou na água quando eu tinha 15 anos. Não, ela era uma moça de 20 já, com sérios comprometimentos emocionais. Então ele trabalhou com ela várias vezes, até que ela chegasse 4.000 anos atrás. Aí, a dúvida que eu tinha quando eu peguei esse texto para desenvolver, mas espera aí, como é que essas pessoas vão receber esse tratamento? Essas regressões, elas não têm critério, a pessoa quer lembrar e por isso lembra, essa hipnose, como ela é feita? São dúvidas que eu tinha, né, na condição até de pesquisadora, mas como que é isso, né? Como que isso é feito? A regressão não é necessária em todos os casos, apenas quando a raiz não é encontrada na vida presente. E se a gente for analisar o processo que ele utilizou, ele foi paulatinamente, ele foi aos poucos. Vamos lembrar, lembrou de adolescente, lembrou de criança, primeira infância. E quando ele imaginava, agora vai ter uma libertação de bebê, ela ultrapassa os limites desta encarnação. Por quê? Falou a palavra-chave. Onde tudo começou? Quando tudo isso começou? Não foi ali na primeira infância com 3 anos de idade. Ele vai entender essa regressão como a expansão do campo de ação e do pensamento. Né? Então, ele não buscou informações externas, ele trabalhou com o próprio pensamento da Caterina e depois com dezenas e dezenas de outros pacientes. Ele vai concluir também, por meio da compreensão provocada pela terapia de vidas passadas, a raiva pode ser reduzida e o trauma curado com maior rapidez. Porque nessa questão da Catarina não mostra muito evidente essa relação de raiva, de ódio, porque ela sofreu um trauma e ali não mostra muito a relação com outras pessoas. Mas ele vai estudar uma série de relacionamentos ali, conflitivos, relações afetivas entre homem e mulher, que ele vai tirar outras conclusões. E aí, dessas conclusões, nós começamos a ver a intersecção que ele tem com coisas que aprendemos na doutrina espírita, não necessariamente dessa forma. Então, a pergunta aqui, né? Se ela é adequada em todos os casos, nós mesmos já respondemos ali, né? Tiramos essa conclusão. Mas, o que ele considera como um benefício ali da terapia? Maior qualidade de vida e menor medo de enfrentar obstáculos. Porque eu entendo assim, que essa própria entrega da pessoa, claro que da Catarina ele tirou do que viu e achou que não viu. Mas porque ele já estava mais consciente daquilo que ele iria encontrar, eu acho que a pessoa devia ter uma confiança muito grande naquele tratamento. Não é? Para poder enfrentar, olha, o meu medo é grande, mas fala, eu imagino assim, né? Regredir, voltar a uma outra vida deve ser difícil, mas talvez o medo que eu sinta de alguma coisa seja maior e vale a pena tentar. Algumas coisas que a gente já começa ali, em intersecções com outras teorias, até de autoajuda, até religiosas, que é quando ele entende o seguinte: a pessoa precisa querer a cura para que haja efeito. Então, no capítulo que ele está falando ali, dos usuários de drogas, dos alcoolistas, em alguns casos até dos obesos, ele fala, olha, em determinados casos não adianta muito intervir, porque a pessoa ela não quer a cura. E ele não fala disso de um padrão moralista, ele fala de um padrão científico. Catarina, por exemplo, quis a cura, ela não aguentava mais ficar na depressão, não aguentava mais aqueles sonhos, não aguentava mais aquele medo de ficar sufocada. Não é? Mas em algumas situações a terapia não é viável porque a pessoa não quer a cura, ela prefere continuar naquela condição. Aí a minha pergunta, né? Mas regrediu e daí? Qual o trabalho que é feito após essa regressão? Né? Porque tem que trazer à tona, imagino eu, se tiver algum psicólogo internauta, eu acredito que vai concordar comigo, se não se manifeste. Se eu disser algo que não deu. Né? Você traz a emoção à tona
para você trabalhar com ela, justamente para enfrentar os medos, as angústias, ali os sentimentos ali depreciativos. A cura ocorrerá por meio do trabalho com as emoções e diálogo entre os eus presente e passado. Então, em muitas situações, ele promove o diálogo mesmo, né? Então, quando ele fala dos relacionamentos conflitivos, tem a história, por exemplo, da mulher que é guilhotinada, né? Ela tem a cabeça decepada por ocasião da Revolução Francesa. E na época, né, não o seu algoz, mas a pessoa que a encaminha para essa pena de morte, que trabalha para que isso aconteça, é o próprio marido. Né? Então, ela tem que dialogar com esse eu presente, com esse eu passado, não é? Para que ela possa superar esse trauma. Como a gente já teve mais a questão de Caterine, não lembro exatamente agora para contar qual é o trauma dessa mulher. Mas tem que haver esse diálogo, né? Entre o presente e o passado. É onde a gente começa a ver até assim, essa ligação com as teorias religiosas, claro, de um outro prisma. E o nome do livro não é a cura pela terapia das vidas passadas? E o que é a cura para o Brian? Né? Então, se eu falo a cura de um mal físico, de uma dor, de uma ferida, eu não sentir mais essa dor. Essa ferida ficar cicatrizada, é um câncer ser extirpado, não é? Mas dos traumas, o que seria a cura dos traumas do Brian? Primeiro, compreender a situação e promover progressos no comportamento a respeito dos motivos de traumas. Não é? Agir de maneira diferente em relação a outras pessoas reencarnadas envolvidas na situação de trauma. Então, tudo isso tem a ver com o que nós falamos lá dos relacionamentos conflitivos, por exemplo, né? Tá, então essa mulher tinha esse trauma a respeito desse marido, ela tinha que desenvolver um outro comportamento, compreender ali que aquele momento que já passou, nós estamos numa outra situação, em outros corpos, em outras vidas, e aprender a lidar com essa presença. Isso aí que nós compreendemos, né? Então, imagina assim, quando ele fala de mudanças do comportamento a respeito dos traumas, né? Eu fui em outra instituição que eu lembro até que eu sempre tinha o meu medo de cachorro, né? De repente, era uma daquelas pessoas lá no cristianismo primitivo que correu dos leões, e hoje eu vejo algo parecido, eu tenho medo, né? Vamos supor. Mas eu vou correr de uma situação todas as vezes que eu encontrar um cachorro? Não, né? Mas eu preciso fazer terapia de vidas passadas. Então, não é? Mas é nesse sentido, olha, você não pode fugir de todas as situações em que aquele motivo de trauma se apresenta. Então, você precisa buscar essa cura, você precisa aprender a enfrentar esse medo, esse trauma, isso que te causa mal-estar. Então, a cura é esse limite disso, né? É poder andar na rua e ver o cachorro, desde que ele não seja muito grande. E é interessante que nós fomos ali lendo o livro, né? Igual fala assim, não me pergunte muitos detalhes, né? Detalhes guardamos mesmo da história da Caterine, porque foi a história-chave. O que a gente viu, né? O que esse trabalho serviu para o autor? A prova científica da existência de vidas sucessivas. Então, ele provou cientificamente que não vivemos uma só vez. Com centenas de casos estudados, tabulados, características anotadas, centenas ali de sessões de regressão. Então, chegou um momento assim, é impossível que as pessoas não vivam novamente. De onde que essas pessoas que vêm aqui e se submetem a hipnose e regressão estão tirando essas informações? Então, ele fala, não há dúvidas, existem vidas sucessivas. Aí ele vai chegando em conclusões que elas até se aproximam aqui do que nós conhecemos na doutrina espírita. Por exemplo,
porque algumas escolhas são feitas antes do processo encarnatório. Né? Quando ele se lembra dessas relações conflitivas, de marido e mulher, de pai e filho e tal, ele vai se aproximando dessa conclusão. Não, algumas escolhas são feitas antes. As pessoas não se encontram aqui por acaso. Não é? Isso tudo por outros caminhos. Não é nem pelo Evangelho, nem pelo Livro dos Espíritos. Até porque a gente não encontrou ali a orientação religiosa do Brian Weiss, né? Mas a gente imagina que nos Estados Unidos, né, a gente tem dados até que existe um número muito pequeno de adeptos da doutrina espírita e de outras doutrinas encarnacionistas. E é até interessante, né, porque um pesquisador norte-americano vai chegar a essa conclusão, né, até para a gente entender, olha, os ensinamentos são universais. E cada comunidade ela chega até eles pelo seu caminho. A gente não está falando aqui de um povo que já é reencarnacionista como os hindus. Né? Então a gente está falando de um povo pragmático, que chegou à mesma conclusão por meio da ciência. De maneira assistemática, são pontos aqui, o evangélicos é por nossa conta. Em momento algum, isso aparece na obra do Brian. O que seriam esses pontos evangélicos? Ó, necessidade do perdão e do ajuste de contas. Então ele vai percebendo que chega um momento que existem essas contas desajustadas em outras vidas, por exemplo, e aqui são criadas situações, acontecem situações em que é necessário o ajuste. Ele vai percebendo que o ato do perdão vai trazer um benefício, vai ajudar nesse processo de cura, sem o viés religioso. Né? Tudo pelo viés científico. Aquilo que nós aprendemos ali, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, conforme as obras de Chico Xavier, conforme outras obras que fundamentam a doutrina espírita, ele também vai concluir. Vai concluir, mas é claro que isso não é o cerne, não é o objetivo principal do trabalho dele. Mas ele vai perpassando, aqui nas entrelinhas nós vamos vendo que ele chega a essas conclusões pelo próprio desenvolvimento dos seus pacientes. Né? E na lâmina, assim, aqui agora, na apresentação, termina, né? Mas assim, o que ficou da realização desse estudo, né? A questão, assim, de nos argumentar mesmo, olha, existe alguém que faz esse trabalho. Eu preciso olhar sem preconceito. Eu preciso olhar sem medo de ser taxada pelos meus colegas de doutrina. Porque se eu quero estudar cientificamente, se eu quero ter uma comprovação, eu preciso verificar em várias fontes. Não é? É muito fácil eu beber só da minha fonte, né? O centro espírita que eu participo, os autores ali de referência da doutrina espírita. E quando nós estudamos um autor que parte de um ponto de vista diferente, eu acho que os nossos preceitos eles se confirmam. Para mim, eles não são divergentes, eles são convergentes. Claro que eu não vou aqui começar, né, fazer como se todo mundo fazia, uma terapia de regressão, vamos voltar a outras vidas. Não é o objetivo. Não é? Mas quando a gente analisa a teoria ali do autor, a gente vai vendo, olha, existem muitos caminhos para se chegar no mesmo objetivo. Faria a minha pessoa, a terapia de regressão? Entendo que não. Porque pela minha vivência, já vi que, como eu falei, pela análise das nossas tendências, nós não precisamos ir tão longe, a gente já consegue ver realmente qual é a nossa cruz, no sentido assim, né, o que nós estamos fazendo aqui no planeta, quais os nossos objetivos, né, não temos aqui a necessidade de voltar às outras vidas por meio da hipnose. Para o autor foi um caminho? Foi um caminho. Né? Mas sem essa questão preconceituosa, dogmática, dizer não pode fazer regressão. Não, tem que ter ali o discernimento e a fundamentação para não fazer essa regressão ou para fazer, se for ali do meu interesse.
tem nem noção de quem faz, viu? E até a questão, assim, da universalidade dos espíritos. É interessante que a primeira vez que apresentamos o encontro, não tinha parado para pensar nisso. Né? Universalidade nos ensinamentos, sim. Cada um chega a essa conclusão conforme os instrumentos que tem. Não é? No Brasil é muito forte a questão religiosa. Tá, as pessoas apreendem o conceito ali de reencarnação, de vidas sucessivas, quase como um dogma. Não é? Nos hindus, não sei exatamente qual seria o processo, isso se dá de uma maneira diferente, mas também são reencarnacionistas. Religiões de matriz afro-brasileira também são. E cada um vai chegar, conforme ali, as características dos espíritos que estão vinculados ali àqueles grupos religiosos, ou não. Porque a gente tem aqui uma conclusão que vem por um grupo não, uma pessoa, né? Por isso que eu falo universidade, uma pessoa em um outro país, sem o viés religioso, ele chega a conclusões parecidas, por meio de fundamentos, né? Fundamentos científicos. Ou seja, né? A universalidade dos espíritos mesmo. E falando para cada qual, conforme o seu entendimento. Agora, o que a gente precisa se lembrar, né? É que a doutrina ela tem um tríplice aspecto. E que tudo nós podemos, assim, principalmente aqui, no caso, o fato é a reencarnação, nós podemos chegar a essa conclusão e explicar por vários caminhos, seja o científico, o filosófico, o religioso, né? Sendo como crença, ou sendo até como uma matemática. Né? Agora eu passo para vocês, o amor já pediu a palavra. Tem duas perguntas. Se eu souber responder. Não, assim, porque eu sou especialista na terapia, né? Sim. Eu li, tirei as minhas conclusões, né? Analisei com aquilo que eu já trazia de bagagem. Posso dar meu parecer, assim, quando é ser estudiosa, mas não alguém que tem conhecimento técnico. Quer dizer, nós estamos falando de um pesquisador, não professor, psiquiatra, né? Que ele não sabia que ele ia chegar em outras vidas da Caterine. Começou com o caso dela, não é? Essa é a primeira pergunta. Quer dizer, ele faz o tratamento com a hipnose, mas seguindo a metodologia, né, que ele estudou, né? Mas ele não tinha essa ideia que ele ia chegar em outras vidas. Quero saber se é isso mesmo. Essa é uma pergunta. Eu falo que ele atira no que viu e acha que não viu, né? E isso é muito comum em trabalhos científicos, né? Porque você parte de um determinado propósito. Olha, eu quero chegar em tal ponto. Mas para chegar naquele ponto, ali foi de ações, mas às vezes com estudos, você vai adquirindo ali outros conhecimentos que não eram necessariamente o seu objetivo de trabalho. Né? Agora, no Brian, eu acho assim, que ele ganhou na loteria. Porque ele não tinha noção daquilo que ele ia encontrar, e ele encontra algo que é fundamental para a sua carreira, né? Que é essa descoberta das vidas sucessivas. Tá. A segunda, a gente pode fazer isso no centro espírita? É prática espírita? Não, não é uma prática espírita. Muito pelo contrário, né? Lembra que eu falei, né? O Espiritismo preza, olha, pelo entendimento de que aquilo que não foi revelado, no sentido assim, de busca de outras vidas, de conhecimentos do passado, não é algo que deva ser buscado, certo? E também não existe, assim, em obra básica, a questão de se buscar essa regressão, se buscar esse retorno. Mas a espiritualidade, quando se faz necessário, ela mesma nos aponta. Então, não nos coloca a busca como alternativa. Mais alguém? Tem duas perguntas, mas não sei se dá tempo de fazer duas, eu vou fazer uma. Dá. Tem a ver com essa questão que está sendo discutida agora. As religiões cristãs, elas tendem a ser muito deterministas, né? Pela crença de um Deus onipotente, onisciente, onipresente, soberanamente bom e justo, no controle de tudo. Então, as religiões cristãs tendem a ter esse determinismo
como fundamento de uma série de crenças. E o Espiritismo acaba herdando essa tradição. Mas é importante a gente diferenciar a causalidade de determinismo. Então, uma coisa é a gente buscar as causas. E outra coisa é a gente achar que essa causa é assim porque tinha que ser assim, porque Deus quis. Aí a gente já não está sendo científico quando a gente afirma isso. E isso muitas vezes acontece no Espiritismo. Pessoas acharem que as coisas são porque tinha que ser assim, porque nada é por acaso, porque Deus sabe o que faz, e tem uma série de frases. A minha questão é se esse tipo de raciocínio, de crença, é que fundamenta a crença de que a gente não deve acessar o passado. Ou seja, porque existe esse senso comum, como você mesmo já falou várias vezes na palestra, e eu que estou colocando como senso comum. Sim, acho que caberia essa palavra, esse termo, sim. Então, esse senso comum na doutrina de que não se pode conhecer o passado, porque se você esqueceu, é porque tinha que ser assim. E a gente não sabe nada disso, se é como começou. Se a gente pensar quando a gente era animal e transitou para o hominal, para ser humano, a gente não tem esse acesso. Quem que está no controle das encarnações, desse processo, quem que criou, se é que criou, Eu como biólogo, eu tendo a ver as coisas de uma maneira não teleológica, sem esse determinismo. Aí eu queria saber de você, do Adolfo, até que ponto, então, esse senso comum, essa crença, viria desse determinismo, dessa crença determinista, ou se tem as obras básicas ou outras obras que fale claramente que a gente não pode esquecer, porque eu não lembro de ter lido em Kardec falando você se esqueceu é porque a gente não tem condição de lembrar, como eles falam geralmente. Então, o que vocês pensam sobre isso? E se vocês são a favor da participação? Que jogar a gente no fogo, E na verdade você não fez uma pergunta, você fez uma colocação, você colocou o seu ponto de vista no sentido questionando esse determinismo. O que nós entendemos esse não pode? Não é uma questão bem de não poder. Quando se coloca, por exemplo, essa questão da bênção do esquecimento, de não se buscar esse acesso, fez questão de maturidade do espírito em determinados momentos. Porque quando a gente vai estudar a doutrina, a gente vai perceber que nada fica escondido. Que em algum momento nós somos chamados à compreensão. Não é? Seja um momento em outro. Então, de repente, eu aqui, na minha infância de humanidade, eu não tenho acesso a determinadas explicações da minha condição de vida hoje. Por imaturidade do espírito, por não evolução ali da minha condição humana, da minha condição espiritual. Mas a gente pode ver, por análise de trajetória, que nada fica encoberto. Em algum momento, chegamos a determinadas conclusões. Em determinados momentos, nós conseguimos ver que, por lógica, às vezes nem tanto por revelação, porque revelação seria algumas situações que você colocaria até como de privilégio, de dogma, mas por lógica nós chegamos a algumas conclusões relacionadas ao nosso próprio passado, à nossa própria vida, à nossa própria condição, não é verdade? Nada fica encoberto. Seja nessa vida, seja num plano espiritual, seja numa vida futura, nós somos chamados, ou nós procuramos, nós questionamos questões a respeito aqui das condições de vida que temos hoje, das condições do planeta. Então, tudo que está aqui é para ser conhecido, não é para ser encoberto. Então, a gente coloca isso, esquecimento, pode sair daqui, chega perto daqui. Nós podemos tomar a questão do esquecimento como um dogma. Não é para saber, você não pode acessar. Não é por aí. Quando fala assim, não pode fazer terapia de vidas passadas, não é bem no campo do não pode. Não é? E será que é adequado para esse momento? Será que a regressão seria um método aí mais propício? Porque a verdade ela não fica encoberta. Nós caminhamos para ela. Seja no conhecimento
científico, seja no filosófico, seja no religioso, a gente caminha para o conhecimento da verdade. Aí todo mundo fala, mas a religião é dogma? Ela é dogma no sentido que nós compreendemos hoje, com a nossa maturidade de hoje. Mas o próprio conhecimento filosófico, ele nos leva à questão religiosa. Né? O próprio conhecimento científico, filosófico, é ele quem nos leva para uma religião raciocinada. Então, nada é feito para ficar encoberto. Né? Nós vamos buscando esse conhecimento e ele vai nos buscando, não é? À medida que nós vamos amadurecendo para ele. Né? Não sei se sou contra, sou a favor, não. Né? Eu vejo que, da teoria da terapia de vidas passadas, porque tudo vem, no meu entendimento, com a minha bagagem de maturidade pessoal. Ela não pode ser só regressão. Visitei meu passado, lembrei da encarnação que eu sou rainha e pronto. Ou lembrei da encarnação que eu sou escrava, sofri, chorei e fiquei com aquela emoção ali que tirou do lugar e não fez nada com ela. Tudo precisa de um processo de intervenção. Né? Não sei se seria contra ou se seria a favor. Né? Isso dependeria muito realmente da maturidade de quem vai aplicar e de quem vai receber. Seria mais ou... O adulto tem que responder também, que é o microfone? Não precisa não, mas... Seria mais ou menos assim. Se eu estou com dor na garganta, eu não vou procurar um neuro. Não é? Então, se eu quero fazer regressão de memória, eu tenho que procurar um especialista. E não um centro espírita. Não é assim? Até porque no centro espírita, né, a gente viu na questão do Brian, que ele tem conhecimentos teóricos, técnicos, médicos, que não temos no centro espírita. No centro espírita a gente tem o conhecimento da doutrina, né, desse corpo doutrinário aí que Kardec deixou. Kardec também ele não fala sobre a proibição da terapia de vidas passadas também. Eu nunca vi isso, já viu? É que a minha pergunta era essa, se existe essa proibição na doutrina. Eu acho que a pergunta dele não era se fazer a terapia no centro espírita, mas a doutrina. Isso, a doutrina A fala. doutrina Eu fala. nunca vi no livro dos Espíritos Não, algo seria proibindo fazer uma terapia de vidas passadas. Como se fala nos livros que os espíritos falam. Nem proibindo, Na doutrina. nem permitindo. Exatamente. Né? Até porque, na época da codificação, a preocupação era codificar. Hoje já está codificado. A preocupação é o que eu faço com esse conhecimento. E nós estamos indo de um autor, que eu falei, ele não é espírita, ele chega ao conhecimento da reencarnação por outros métodos. Ele chega pelo viés científico. Exato. Ele faz um outro caminho. Né? O que está sendo perguntado aqui, será que esse caminho serve para nós? Será que esse caminho ele vai agregar? Ou será que esse caminho ele pode me trazer mais problemas? Exato. Né? Já que o Marcos falou como referencial espírita. Dentro desse referencial que eu tenho, será que eu dou conta da TVP? Tem Exato. maturidade para saber se aquele paciente ele precisa de fazer a regressão. Isso, mas isso é do médico, não é nosso, enquanto frequentador da casa espírita, enquanto condutor de trabalhos espíritas, é do psiquiatra, é do Brian. Na reunião mediúnica, por exemplo, né, às vezes a gente vai conversando com o espírito, porque ele me prejudicou, fez tal coisa comigo, o espírito falando, né, o chamado obsessor. Né? Aí o que acontece? A gente pergunta assim, mas você não fez nada para ele no passado? Às vezes o próprio espírito, é verdade, estão me mostrando aqui que numa outra vida, quer dizer, é um processo natural. É diferente de falar assim, não, vamos fazer a terapia de vida passada aqui agora. Né? Agora, é comum, acontece na reunião mediúnica, né, de a gente tratar de outras personalidades daquele indivíduo, daquele ser. Né? Mas isso é feito de maneira natural no centro espírita. Mas se né? a pessoa está presente. Né? Não, a questão nem é essa, dela estar presente ou não. Porque no caso eu estou falando do espírito, né? Ele está presente. Né? Mas a pessoa que está sofrendo a influência dele não está, entendeu? Porque aí essa que é a questão. Não, sim, mas nós estamos voltando na do espírito obsessor, não da pessoa. Entendeu? Nós não estamos fazendo regressão da pessoa. Não está voltando no passado da pessoa. Está no passado do espírito.
E aí nós estamos conversando com o Espírito. É como se fosse chamado, antigamente falava que doutrinava, né? Nós estamos orientando o Espírito, conversando com ele. Mas é uma pessoa que foi lá fazer uma reclamação de uma causa, que ela está sofrendo por causa Foi, deixou a ficha, aí começa em nome mediúnica, privativa. A pessoa não vai lá, então isso que eu estou perguntando. é do Espírito. Porque esse do tratamento espírito. é feito para a pessoa. E aí, como consequência... Sim, aí aparece o obsessor. Nós estamos tratando do obsessor. E o próprio obsessor fala. Agora, o encarnado também pode aparecer em espírito. Porque o problema é o seguinte, Espírito. muitas vezes não avisam, aí não avisa o paciente... Não, mas dessa assim, ó, situação, entendeu? o encarnado pode aparecer em espírito. E também os espíritos podem mostrar para ele uma cena de uma outra vida do passado. Só que isso é um processo natural. É diferente de falar assim, ó, vamos fazer... Porque essa é a minha crítica. Eu acho que o centro espírita não tem o conhecimento científico para fazer regressão de memória. Acho que não é lugar por isso. Essa é a questão. Agora, se você está fazendo um tratamento para o espírito, seja ele encarnado ou não, a reunião, partindo do princípio que ela é privativa. Quer dizer, não tem uma pessoa lá, mas ela está em espírito. Se a espiritualidade entender que é para mostrar para ela, isso vai ser feito naturalmente. Eu vou fazer uma pergunta para ela, mas você está me contando que ela te prejudicou num determinado momento. Né? O espírito está contando. Aí você pergunta para ele, mas você não fez nada de errado? Aí nessa hora, às vezes, o próprio espírito fala, eles estão me mostrando uma cena aqui numa outra vida. Entendeu? Então, nesse sentido, é natural o ser espírita. Mas nós não estamos fazendo regressão de vida passada. Porque passa com conhecimento científico, tem que saber fazer a hipnose. É o que a Né falou. Nós estamos preparados para fazer isso? Aí, ao invés de ajudar, a gente pode comprometer o processo evolutivo da pessoa. E bem lembrado, que lá na reunião mediúnica, por exemplo, aquele espírito, ou ele está desencarnado, ou ele está num processo de expansão. Ele não está numa condição como está ali que o Brian colocou os seus pacientes, né? Então, são metodologias muito diferentes. Elas levaram ao mesmo lugar, que é o conhecimento da reencarnação, elas levaram, mas por caminhos, por métodos e por motivações muito diferentes. A motivação do Brian não era religiosa, ela era profissional. Exato. Ele foi chegando a conclusões que se encontram com a doutrina, por exemplo, do perdão, do ajuste de contas, do planejamento reencarnatório, por pesquisa científica, analisando ali centenas de pacientes, ele vai vendo, nossa, o perdão fez bem, nossa, a situação dessas pessoas do jeito que está aqui, elas não podem ter vindo ao acaso, né? Então ele vai chegando a essas conclusões. Eu coloco assim com muito cuidado quando eu falo até preceitos que a gente poderia chamar de evangélicos. Por quê? Porque ele não tem nenhuma intenção religiosa, a intenção dele é científica. Mas que chega a pontos que se encontram com as teorias religiosas. Porque ele vê esse efeito em seus pacientes. Gente, mas é uma coisa, o papo tá bom, né? Eu igual falo, quando é assim, eu tenho medo de saber responder, porque é muito complexo. Acho que já deu pelo horário, né? Se alguém for perguntar sobre a pergunta. Alguém vai perguntar? Eu tenho medo dessas perguntas. Aí encerra com essa, tá? Papo legal. Então, e o que você falou agora também tem a ver com a questão, a segunda questão, a sincronicidade. E que tem a ver também com essa questão da causalidade e do determinismo. Então, eu mencionei a questão do planejamento reencarnatório, né? Que a gente aprende que existe esse planejamento e você que escolhe, quando você não tem condição para escolher, alguém escolhe para você. Mas depois que eu assisti os documentários Quem Somos Nós e O Segredo, eu comecei a desfazer muitas crenças que eu tinha religiosas, inclusive essas crenças deterministas. Então eu penso assim, que às vezes o que une as pessoas não tem essa causa de que você nasceu junto porque tinha algo a ser resolvido, ou porque você tem que aprender a amar, ou porque você tem que aprender a perdoar. O que eu vejo hoje é como tudo explicado pela lei de atração.
Então aquela pessoa tem uma ligação, vamos ser moderninho, né? Usar a palavra quântica, né? Ela tem um entrelaçamento quântico, vamos chamar assim, de almas. Então, alguma experiência emocional forte com aquela pessoa que manteve essa ligação. Não sei se a gente pode chamar de quântico ou não, porque a gente está falando de nível, né, não domina. De alma. Física não domina. Mas se é quântico ou não, mas existe esse entrelaçamento energético. Então eu acredito que o que pode acontecer é, na hora da pessoa reencarnar, na hora que está lá o pai e a mãe tendo relação sexual, atrai ali uma alma que tenha, por essa questão de, pensando mais uma vez na física quântica, né, nessa questão das probabilidades. Então existe uma série de almas que querem encarnar. Quem vai encarnar ali? A que tem a maior afinidade energética. Então aí, porque no Espiritismo, apesar de ter essa crença de que tem essa programação reencarnatória, eu nunca li um autor falando, escrevendo do processo de programação reencarnatória das pessoas. Não tem isso. Isso é um mistério na doutrina. E tem uma série de crenças muito graves a respeito. Porque tem casais que não se separam, que fica aquele homem atormentando a vida da mulher, geralmente, né? Você sabe, às vezes, de um caso específico que eu estou tratando aqui agora, de uma pessoa que sofreu a vida inteira com aquele marido e não separava. Por quê? Porque senão, depois da outra vida, você vai ter que nascer de novo. Então tem um peso muito forte. Isso, Marcos, são as más interpretações. Eu entendo tudo isso como má interpretação. Né? Então, quando a gente olha para esse prisma, e muitas pessoas olham por ele, né, a doutrina espírita é uma doutrina que muito mais prende do que liberta. Agora, o que eu entendo? Que nada fica sem uma lógica. Que nós chegamos a algumas conclusões pelo viés religioso, chegamos. Mas tudo tem uma lógica, tudo tem um conhecimento científico que embasa. Até as questões que envolvem a reencarnação, principalmente. Né? Igual você falou, né? A questão quântica, né? Gostaria de ter tempo até para me dedicar mais a esse estudo. Questão de energias, né? Por que eu não posso ver longe daquela pessoa que me maltrata? Acredito que seja mais uma questão energética do que a própria doutrina que prenda a pessoa a determinada situação. Né? Mas tudo tem uma lógica. A nossa encarnação tem uma lógica. Né? E eu acho que esse PVP, essa terapia, é descobrir ali a lógica, é desvendar a equação. Né? Eu brinco muito que quando eu assisti a aula de matemática ali na adolescência, para mim, quando o professor, hoje tem os recursos, né, passava ali a equação de segundo grau na lousa, era um segredo que se revelava. E eu acho que o nosso processo reencarnatório, ele é um segredo, mas não um segredo que vai ficar escondido. Ele é igual à equação matemática, a equação física, né, que você vai descobrir que o F é igual a massa vezes aceleração. Você vai descobrir o número que está ali escondido. Né? Conforme você for trabalhando para descobrir esse número. Então, assim é o nosso processo reencarnatório. Não é? O Brian chegou por um caminho, nós vamos chegar por outro. Agora, quando eu me escondo atrás desses dogmas, eu vou chegar a um lugar, sim, mas não agora. Né? Agora eu preciso me desfazer dos meus preconceitos e buscar realmente qual que é a lógica disso. Né? Porque saber a lógica vai me ajudar a responder aos meus conflitos, as ansiedades, vai me fazer caminhar. Mas alguém, gente? Todo mundo está contente? Também estou. Então, a gente vai agradecer a presença de quem nos acompanhou pelo Facebook, né? E como a gente está falando, deu para mim, né? Geralmente a gente acompanha. Agradecer a presença de quem esteve conosco. O nosso próximo estudo, qual que é a Lu? Lucileida. A Lucileida, que vai trazer outro pesquisador que também vai nos mostrar o caminho pelo qual chegou a esses conceitos que chegamos aqui. Não é a terapia de vidas passadas, não é? Mas é alguém que vai chegar à reencarnação por estudo, por métodos científicos em outra parte do mundo. Não é? Porque é muito fácil, né, a gente estudar a partir de quem comunga das mesmas ideias, né? O interessante aqui, que eu considero, por isso faço parte desse projeto, é como
como que a pessoa chegou no mesmo lugar por outro caminho e com outro objetivo? Né? Seria isso, né? Como que o Brian não tinha nenhum objetivo evangélico, não queria nenhuma religião, queria ganhar o dinheirinho dele para o próprio sustento. Como que ele chegou aqui? Nesses conceitos que eu também cheguei, por outros motivos, né? Seja por revelação, por outros